Olá, lindos e lindas, boa noite para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o modernismo no Brasil, a escola moderna, ok? Que foi uma das escolas literárias do nosso país, que veio meio que em contrapartida, né, na contramão das outras escolas que já existiram em nosso país, né? Se nós relembrarmos, nós já tivemos várias escolas literárias, como o quintismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, parnasianismo, pré-modernismo, até chegar ao modernismo. Entre outras, tivemos outras escolas aí também, entre essas que eu falei. Quando chega no modernismo, as coisas começam a ficar um pouquinho diferente. Em 1922, nós tivemos a Semana da Arte Moderna no nosso país, que aconteceu, que foi um grande evento, que teve como principal objetivo mostrar a insatisfação de alguns autores que fizeram essa abertura, né, dessa semana sobre as estéticas usadas, né, até o momento. E eles quiseram renovar algumas coisas, né? Se nós olharmos aqui, nós vamos ver que uma das principais influências foram as estéticas europeias. Okay? Essas tendências europeias influenciaram e muito o nosso modernismo, a nossa escola literária modernista. Dentre essas escolas europeias, nessas vanguardas, nós vamos estudar num próximo vídeo só iremos falar sobre as vanguardas europeias, ok? Então, esse modernismo ele foi influenciado pelas tendências europeias, tivemos aí correntes anti-acadêmicas, porque todas aquelas escolas que eu citei, a maioria delas, elas tinham um tradicionalismo muito grande em relação à escrita, às formas como você poderia escrever. E o modernismo veio realmente para quebrar, principalmente a primeira fase modernista, ela veio exatamente para quebrar essas tradições, ok? Eles pensavam em uma arte verdadeiramente nacional. O contexto histórico, qual foi o contexto histórico dessa época? Okay? Na Europa, né, no século XVIII, já indo para o século XIX, nós tínhamos algo que já estava acontecendo. Okay? Revolução Industrial, Revolução Francesa, descobertas científicas foram aí grandes influências para essas ideias aí novas, ideias contemporâneas. Tá? No Brasil, os primeiros sinais de industrialização já começaram a surgir. Tivemos a Proclamação da República, 1889, política do café com leite, em que os presidentes só podiam estar, né, entre o Rio de Janeiro e São Paulo ali. Primeira Guerra Mundial também influenciou. Então nós tivemos várias influências, né, vários acontecimentos históricos que foram influenciando essa literatura. Okay? Quais as características do modernismo? Experimentação de formas e técnicas novas, técnicas libertadoras, essa liberdade de criação, frequente engajamento social, propondo reflexões sobre a vida humana e o progresso, o que esse progresso estava trazendo para esse ser humano que vivia aqui no nosso país. Trazia algo bom? O que seria esse algo? Tá? Então essas reflexões foram muito aí bem enfatizadas no modernismo. Interesse nas adaptações que o indivíduo sofre, né, que sofreu nesse mundo modificado, nesse mundo industrializado. Valorização do cotidiano, do dia a dia das pessoas enquanto material para a produção da arte. Algo simples foi muito valorizado nessa época. E o uso de símbolos para representar as diversas camadas da realidade. O modernismo no Brasil, ele foi, obviamente, como eu já falei, influenciado pelo modernismo na Europa, que nos primeiros anos do século XX, do século passado, consolidava-se a chamada arte moderna, principalmente com as vanguardas artísticas europeias aí que eu já falei. Nova concepção da arte. Essa nova concepção surgiu nessa época e nós tivemos algumas escolas ali, algumas vanguardas europeias, escolas artísticas que influenciaram diretamente o modernismo, como expressionismo, fauvismo, cubismo, futurismo, dadaísmo e surrealismo, que eu falarei em outro vídeo aí, ok? Tinham diferentes procedimentos, mas o mesmo objetivo, rompimento com o passado, ou seja, aquela estética
formal do passado iria cair um pouco por terra para que esse modernismo pudesse aí, né, ter o seu lugar ao sol. Okay? O desejo do modernismo do Brasil partiu justamente, como eu já falei, nessa necessidade de modernização e surgiu em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Tá? Nós temos aí 3 grandes fases do modernismo. A primeira fase, ou também chamada de geração de 20, foi uma fase heróica, porque eles que começaram, né, com esses ideais modernos, ok? Caracterizada pela fusão de influências da vanguarda europeia, que eu já falei para vocês, dessas vanguardas, com elementos brasileiros, com o objetivo de quê? Consolidar uma cultura nacional, ok? Os ideais da liberdade, do nacionalismo, foram muito bem criticados nessa época, mas o objetivo deles era esse. O nacional e a liberdade estética, estariam em primeiro lugar, tá? São características aí fundamentais, muito importantes desse período. Nós temos aí Mário de Andrade, um dos principais modernistas da primeira fase, contrapondo-se veementemente ao academicismo e à elitização da arte defendida pelo movimento parnasiano, principalmente. Então, ele criticava muito esse movimento e queria que realmente essa nova estética fosse bem diferente dos anteriores, ok? Foi muito valorizado folclore nacional, os versos livres, linguagem coloquial. Nós podemos ver isso muito claramente no livro de Macunaíma, de Mário de Andrade, que o folclore foi muito intensificado e que essa linguagem coloquial também esteve aí em primeiro lugar, ok? Nós temos aí grandes nomes da primeira fase do modernismo. Eles fizeram, né, um agrupamento dos 5 principais modernistas, ok? E chamaram esses 5, que fizeram aí a abertura da Semana da Arte Moderna, como o grupo dos 5. O grupo dos 5 era formado eram formados pelos principais aí, por esses autores: Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picchia, Tarsila do Amaral e Anita Malfatti. Okay? As duas últimas aí, artistas plásticas. Nós temos aí uma pintura de Anita Malfatti, que é a estudante russa. Daqui a pouco, quando nós formos a analisar as vanguardas europeias, vocês vão perceber algumas vanguardas influenciando diretamente nessa pintura. Então, prestem bem atenção à estudante russa. E nós temos aí a Ventania também, de Anita Malfatti. Logo abaixo aqui, nós temos o Abaporu, de Tarsila do Amaral, que foi um presente que ela deu ao marido e que fez parte ali da abertura da Semana da Arte Moderna, ok? E Abaporu significa homem que come gente, né? Homem que come o homem, no sentido de comer, mas mais voltado para degustar a arte europeia e transformar e criar uma arte nacional, puramente brasileira. Nós temos aí os operários também, de Tarsila do Amaral. Lembra que eu falei que foi uma fase que começou a prestar atenção na opressão causada pelas grandes transformações, industrializações? Então, nós temos aí vários rostos aí que fazem parte aí do quadro Os Operários, de Tarsila do Amaral. Os nomes de relevância dos autores da primeira fase do modernismo no Brasil não ficam restritos a esse grupo aí dos 5 autores, ok? Nós temos outros autores aqui muito importantes: Alcântara Machado, Heitor Villa-Lobos, Plínio Salgado, Graça Aranha e Manuel Bandeira, aí, que é muito conhecido, ok? Passando já para a segunda fase do modernismo, ou geração de 30, que vai mais ou menos de 30 a 45, 1930 a 1945, ela já tem o objetivo de consolidar aquela ideia nacional que surgiu lá em 1922, né, que é a geração de 20, e transformar mesmo essa estética e conseguir consolidá-la no nosso país. Então, a geração de 30 não precisava ser tão combatida, mas ela foi muito combatida e muito criticada também, ok? Porque
principalmente ela se direcionava a temas de crise contemporânea. Okay? Vida cotidiana problemática, já modificada aí por uma grande industrialização na época, né? A miséria agrária, já tínhamos aí vários problemas agrários no nosso país, e a alienação das massas, isso não é de hoje, não é nada novo essa alienação, ok? Cuidam essencialmente de problemas do tempo presente, compreensão do ser humano moderno, em meio a esse mundo modificado, desfigurado pelas grandes guerras e desigualdades aí em constante transformação. Desvincula-se um pouco dos devaneios de 1920, né, que é da primeira fase, e substitui esses desvaneios por uma lírica mais reflexiva, ou seja, a reflexão dessa sociedade, ela passa a estar mais presente na segunda fase modernista, que é da geração de 30. Dentre muitos poetas e escritores dessa fase, destacamos, na prosa nós temos Graciliano Ramos, com Vidas Secas, Raquel de Queiroz, o 15, Jorge Amado, com Capitães de Areia, principalmente. Temos várias outras obras, mas essas que eu estou citando primeiro são as principais. José Lins do Rego, com Menino de Engenho, que também foi sua principal obra, e Érico Veríssimo, aí, com Olhai os Lírios do Campo. Na poesia destacam-se Carlos Drummond de Andrade, Murilo Mendes, Jorge de Lima, Cecília Meirelles e Vinícius de Moraes, o nosso famoso Vinícius de Moraes aí. No terceiro momento, né, nesse terceiro modernismo aí, a terceira geração modernista, que também é chamada de geração de 45, e já dá início aí ao pós-modernismo. Essa geração de 45, ela se liga já ao pós-modernismo brasileiro, ok? Ela foi nascida no contexto do final da Segunda Guerra Mundial, dos destroços da bomba atômica, da criação da ONU e do fim do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, ela nasce nesse contexto histórico. É nesse período que há uma crescente, né, que é esse crescente desenvolvimento do teatro. O teatro começa a ser muito mais valorizado em nosso país. Nós temos aí uma foto de Clarice Lispector, que foi um grande nome da geração de 45. A poesia, por sua vez, incorporou uma retomada à métrica regular. Então, o que a geração de 20, o que a geração de 30 abominava, principalmente a geração de 20, a geração de 45 começou a ter um olhar diferenciado. Então, eles começaram a retomar essa métrica regular, e não só versos livres, e o trabalho com rimas. O que a geração de 20 jogou para o lado um pouquinho, que foram as rimas, a geração de 45 começou a retomar. Okay? Há um retorno à gramática tradicional e ao formalismo, que foi tão criticado com a geração de 20. Autores, nós temos aí Guimarães Rosa, nós temos esses três principais autores aí. Guimarães Rosa, com Sagarana, Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem, faltou um Mzinho aqui, e João Cabral de Melo Neto, Pedra do Sono. Okay? Esses três são os principais, mas nós temos outros aí, grandes autores também, que fizeram parte da geração de 45 e continuaram, e alguns continuam até hoje. Nós temos aí Ariano Suassuna, que foi de 1927 até 2014, uma das suas principais obras foi Alto da Compadecida, que muitos conhecem. Lígia Fagundes Telles, de 1923, a Lígia Fagundes Telles, ela é considerada, né, hoje ainda, em 2020, nós estamos em abril de 2020, a maior autora brasileira viva, porque ela já tem 97 anos, ela fez parte da geração de 45 e continua viva até hoje, aos 97 anos. Tem algumas obras aí citadas ao lado de cada nome, no caso da Lígia Fagundes, As Meninas.
Mário Quintana morreu em 1994, mas trouxe aí um grande repertório também para a gente. Eu, Passarinho, foi uma das suas principais obras. Temos Ferreira Goulart, que faleceu em 2016, A Luta Corporal. Nós temos Nelson Rodrigues também, que foi um grande autor brasileiro, morreu em 1980. Vestido de Noiva foi uma das suas obras aí peculiares da nossa literatura. Temos a Adélia Prado, 1936, também ainda está viva aos 84 anos, tá? Sua obra aí, Bagagem. Hilda Hilst, 1930 a 2004, Balada de Alzira. E Dalton Trevisan, que também é um autor vivo, aos 94 anos. Ele é um homem, né? Um dos nossos maiores autores vivos aí. Que nós temos aí o Vampiro de Curitiba. Rubem Fonseca morreu agora, nós estamos em maio, parece que faleceu em abril, foi recente o falecimento do Rubem Fonseca, então ele viveu até 2020. A Coleira do Cão, nós temos essa obra dele. E para finalizar, Caio Fernando de Abreu, Morangos Mofados, também morreu em 1996. Então nós terminamos aqui as 3 fases do modernismo brasileiro, já entrando no pós-modernismo. Depois nós teremos outros vídeos já aumentando aí nosso repertório do pós-modernismo. E por hoje é só. Beijos, até a próxima!